No meu aniversário, o apartamento estava silencioso, exceto pelo som da vela queimando. Sem ligações, sem batidas na porta, sem feliz aniversário. Apenas eu, um bolo caseiro e uma cadeira em que ninguém se sentou. Mandei uma mensagem para minha mãe, confuso. Ela respondeu: "Nós levaremos as sobras para você." Sobras? Essa palavra bateu mais forte do que qualquer silêncio jamais poderia. Olhei para a mesa, para o bolo derretendo no calor do Rio de Janeiro, e percebi que não era a primeira vez que eu era esquecido. Foi apenas a primeira vez que parei de fingir que não doía. Então, respirei fundo e postei uma foto que dizia tudo o que eles se recusavam a ouvir. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se você acredita que ninguém merece ser tratado como se não importasse, clique em inscrever-se. Meu nome é Caio. E foi isto que aconteceu no dia em que minha família me esqueceu. A luz do sol da manhã cortava minhas persianas semicerradas, quente e ofuscante. A luz do Rio de Janeiro não suaviza nada. Ela queima-se a verdade em cada superfície. Eu estava em minha pequena kitnet em Botafogo, o ar cheirando levemente a baunilha e decepção. No balcão estava o bolo caseiro que fiz na noite passada, sua cobertura começando a perder a forma sob o calor. Meu aniversário de 30 anos. Sem marco, sem festa. Apenas eu, me convencendo de que estar sozinho por escolha era o mesmo que ser esquecido por acidente. Olhei para a foto emoldurada na parede. Nossa viagem em família para o Lagoa Rodrigo de Freitas, anos atrás. Mamãe, Lídia, tinha o braço ao redor do meu irmão mais novo, Bernardo. A mão do meu pai descansava orgulhosamente no ombro de Bernardo. Eu estava no canto, parcialmente cortado pela câmera, sorrindo com muita força, como se pudesse me puxar para o abraço deles apenas com a força de vontade. Encarei a foto por tempo suficiente para que o sorriso parecesse zombaria. Meu celular estava ao lado do bolo, nenhuma notificação. Nem mesmo um feliz aniversário da mamãe, que uma vez me acordou com panquecas e cantando desafinadamente. Abri nosso chat de grupo da Família Mendes e digitei: "Ei, que horas vamos nos encontrar no Gero hoje à noite?" Enviado. 3 pontos apareceram, depois desapareceram. Nada. As horas passaram. Reguei a planta meio morta, perto da janela. Endireitei porta-retratos, já retos. Chequei meu celular novamente. Ainda vazio. Digitei mais uma vez: "Mãe, pai." Só checando sobre hoje à noite. O silêncio se estendeu até se tornar algo físico, pressionando meu peito. Finalmente, liguei para ela. O telefone mal completou o primeiro toque. Antes que ela atendesse, seu tom era apressado, mas doce, o tipo ensaiado que ela usava com clientes. "Ah, Caio, querido, tudo bem? Eu só estava querendo saber a que horas vamos nos encontrar para o jantar." Jantar? Uma pausa. Longa demais. "Ah, querido, eu devia ter te avisado. Vamos levar o Bernardo para sair hoje à noite, para comemorar a bolsa de estudos dele." Eu pisquei. "Mas é o meu aniversário. É hoje." Ela forçou uma risada que não chegou à sua respiração. "Nós levaremos as sobras para você." Sobras. A palavra pousou como cascalho na minha garganta. Consegui murmurar: "Claro, divirtam-se," antes de desligar. Minhas mãos tremiam, mas não de choque, de clareza. Isso não foi esquecimento. Foi uma escolha.
Olhei para o bolo. A vela esperava, apagada. Uma piada sem graça. Olhei de volta para a foto da família. Bernardo no centro. Papai orgulhoso, mamãe radiante. Eu, decoração de fundo. Lembrei-me de todas as vezes que fui o fotógrafo, nunca o fotografado. Cada foto de família com minha ausência escondida atrás da lente. Abri o fecho da corrente de prata que mamãe me deu no último Natal. Ela comprou idênticas para minha prima e minha tia. Um tipo de presente de afeto comprado em atacado. Coloquei-a ao lado do bolo intocado. O metal parecia frio, mesmo sob a luz do sol. Então meu celular vibrou. Uma única mensagem. Júlia. Não passe seu aniversário sozinho. Venha para a Urca hoje à noite. Ninguém deveria comemorar sozinho. Li 2 vezes. As palavras suaves, mas firmes. E pela primeira vez naquele dia, me senti visto. Mesmo assim, não me mexi. Fiquei ali, na luz clara demais para mentir, pensando na cadeira vazia à minha frente. Se eles não esqueceram, se eles escolheram, tinha que haver uma prova. Peguei meu celular, abri a agenda compartilhada da família no Google e comecei a procurar. Ao meio-dia, o calor havia se tornado denso, pressionando através das paredes do apartamento. Sentei-me à minha escrivaninha, notebook aberto, o brilho da tela refletido na minha xícara de café. O silêncio parecia mais pesado, agora que eu sabia que era deliberado. Cliquei na agenda da família, que mamãe insistia que todos usássemos para nos mantermos conectados. Lá estava. Jantar, Bolsa Bernardo. Gero Tratoria, Ipanema. Todos os participantes adicionados. Há 23 dias. Cada detalhe arruma. Codificado por cores, confirmando que eles haviam planejado com bastante antecedência. Rolei mais. Meu próprio aniversário. Nada, sem lembretes, sem nota. O último evento ligado a mim era de 2 meses atrás. Coisa do Caio. Era assim que mamãe rotulava minhas conquistas. Marcadores vagos entre os jogos de futebol de Bernardo e os jantares de caridade do papai. Recostei-me, encarando a tela até as palavras embaçarem. Parte de mim queria inventar desculpas para eles. Eles deviam estar ocupados, distraídos, sobrecarregados. Mas as evidências não se dobravam dessa forma. Abri uma pasta de fotos antiga, intitulada Eventos da Família. Formatura. Eles chegaram atrasados e saíram cedo. Promoção no trabalho. Eles nunca apareceram. Cada foto confirmava o mesmo padrão. Bernardo brilhando no centro. Eu, cortado nas bordas. Algo dentro de mim se firmou, em vez de quebrar. Peguei minha câmera da prateleira, montei-a em um tripé voltado para a pequena mesa de jantar. De um lado, o bolo caseiro, vela ainda intocada. Do outro, uma cadeira vazia. Deixei a luz da tarde entrar pelas persianas, nítida e implacável, e apertei o obturador. Clique. A imagem apareceu na tela. Cobertura derretendo, luz do sol vazando pela mesa, aquela única cadeira vazia. Prova. Criei uma nova pasta na minha área de trabalho e a nomeei Prova. Joguei a foto e as capturas de tela da agenda lá dentro. Então, quase sem pensar, abri um caderno e escrevi a primeira linha em uma página limpa. Não é esquecimento. É priorizar outra pessoa. Voltei para a agenda. Meu cursor pairou sobre uma nota abaixo do evento de Bernardo. Uma pequena linha na caligrafia da mamãe. Não marcar no mesmo sábado do jogo do Bernardo. Rolei mais, o maxilar tenso. Lá estava de novo, anexado aí a outras semanas. Pequenos ajustes, sempre para ele. Então, algo mais chamou minha atenção. Escondido em eventos privados. Uma entrada antiga apareceu. Jantar, aniversário, Caio,
2021. Eu me lembrava daquele ano. Eles cancelaram na última hora, dizendo que o restaurante havia confundido a reserva. Mas aqui estava o evento, marcado como visível, apenas para mim. Eles haviam se removido da lista de notificação. Eles não tinham esquecido. Eles tinham escondido. Fiquei sentado, imóvel, por um longo tempo, o ar zumbindo com o baixo ruído da geladeira. Pensei em todos os anos em que disse a mim mesmo que eles me amavam, de um jeito diferente. Que o silêncio ainda podia significar cuidado. Agora, olhando para esta tela, eu sabia a verdade. A foto no pequeno visor da câmera puxou meus olhos de volta. A cadeira vazia brilhava, quase dourada sob o sol carioca, como um holofote sobre a própria ausência. Não era apenas um assento em uma mesa. Eram 30 anos de espera, condensados em um único quadro. Sussurrei para ninguém. Se eles não podem ver, talvez todo mundo devesse. Meu celular vibrou. Júlia, Urca, 19 os. Reservamos uma mesa, seu lugar favorito. Olhei para o nome do restaurante. Gero Trattoria, o mesmo onde minha família estava jantando agora. Fechei o notebook, peguei minhas chaves. Talvez fosse hora de parar de procurar por provas e começar a mostrá-las. Quando estacionei na Urca, o sol já havia descido baixo atrás das ruas arborizadas, banhando as casas em tons de âmbar. A casa dos pais de Júlia brilhava como uma lanterna por dentro, cordões de luzes brancas suaves balançando sobre um limoeiro. O cheiro de frutas cítricas e ervas grelhadas misturava-se no ar do fim de tarde. Estacionei junto ao meio-fio, ainda com receio de entrar e me sentir um intruso no calor de outra pessoa. Helena, a mãe de Júlia, abriu a porta antes que eu pudesse bater. Feliz aniversário, querido, disse ela, sua voz gentil e certa, como se estivesse esperando a noite toda para dizer isso. Seu abraço cheirava a baunilha e sabonete, firme, sem pressa. Gabriel, o pai, apareceu atrás dela. Um homem alto, com o tipo de energia calma que preenche uma sala sem esforço. Temos algo para você, disse ele, entregando-me uma pequena caixa embrulhada em papel pardo. Dentro havia um diário de couro, cor de nogueira profunda, com minhas iniciais, CM, gravadas no canto. Minha garganta apertou. Por um momento, não consegui explicar por que aquele detalhe doeu e curou ao mesmo tempo. Eu já havia recebido presentes antes, mas nunca um feito só para mim. O jantar foi servido no quintal, sob os cordões de luzes. A mesa era longa, de madeira, com pequenas tigelas de azeitonas e pão fresco alinhadas como pequenas oferendas. Júlia sentou-se ao meu lado, sua mão roçando aí a minha brevemente, o suficiente para me ancorar no presente. Helena perguntou sobre meu trabalho de fotografia, sobre o estúdio que eu sonhava abrir no centro. Gabriel inclinou-se para a frente, ouvindo genuinamente. Quando hesitei, com medo de parecer que estava me gabando, ele disse: "Você deve falar sobre as coisas que te fazem sentir vivo, filho. É assim que as pessoas aprendem quem você é." Pela primeira vez em anos, ninguém me interrompeu. Ninguém redirecionou a conversa para outra pessoa. Eles fizeram perguntas complementares, perguntas reais. Na sobremesa, algo dentro de mim se soltou. Depois do jantar, Júlia pegou sua câmera. "Fique bem aí. A luz está perfeita", disse ela, guiando-me para o centro do quadro. Helena ajustou uma luminária perto da porta do pátio para que brilhasse quente em meu rosto. Gabriel riu ao lado. "Isso aí. Essa luz combina com você, garoto." O obturador clicou. Parecia estranho ser visto. Não o tipo de visão que julga, mas o tipo que nota. Quando entrei para pegar meu casaco, parei perto da parede do corredor. Estava coberta de fotos emolduradas, aniversários, formaturas, viagens. Cada foto tinha alguém sorrindo, bem no centro. Então, avistei uma perto do chão. Uma Júlia mais jovem, talvez com 13 anos, parada ao lado de um grupo.
Seu sorriso era pequeno, cauteloso. Mais tarde, quando mencionei, ela disse suavemente: Helena e Gabriel me adotaram quando eu tinha 14 anos. Eu costumava pensar que, se ficasse quieto o suficiente, talvez eles esquecessem que eu não pertencia. Seus olhos encontraram os meus, e eu entendi. A empatia que ela tinha por mim não era pena, era reconhecimento. Lá fora, o ar da noite esfriou. Helena serviu café. Gabriel contou histórias sobre a primeira vez que conheceu Júlia em um evento de caridade. Como ela mal falava, mas tirava fotos de tudo. Quanto mais eu ouvia, mais sentia uma diferença nítida entre esta casa e aquela em que cresci. Aqui, o afeto não era uma transação. Você não tinha que conquistar um lugar à mesa. Meu celular vibrou no bolso, uma vibração que ignorei até que não parou mais. Chat da família. Mensagens não lidas se acumulando. Eu não as abri. Em vez disso, rolei pelo rolo da minha câmera até encontrar a foto que tirei mais cedo. Bolo, vela e uma cadeira vazia, brilhando sob a luz do sol carioca. Sem pensar muito, subi para o meu story. Legenda: Obrigado às pessoas que realmente lembraram do meu aniversário. Às vezes, uma foto é o suficiente. Quando apertei publicar, meu estômago revirou. Medo, desafio, alívio, tudo misturado. A noite terminou com risadas, não altas, mas honestas. Enquanto Júlia guardava os pratos, meu celular continuava zumbindo sobre a mesa. Notificações empilhadas na tela, como um pulso que eu não conseguia ignorar. Mensagens de amigos, vizinhos antigos, até da minha professora da 5ª série, Senhora Matos. Feliz aniversário, Caio. Você sempre foi tão atencioso. Então vieram os nomes que me congelaram. Mãe, pai, Bernardo. Chamada recebida após chamada. Pressionei silenciar, coloquei o celular virado para baixo e olhei para cima. Júlia ergueu a câmera novamente. Mais uma foto, disse ela. Eu assenti, endireitei os ombros e olhei diretamente para a lente. Hoje à noite, disse eu baixinho, deixa a foto falar por mim. À meia-noite, meu apartamento estava vivo com luz. A lâmpada da rua lá fora piscava através das persianas, a tela do celular piscando, sem parar. A foto havia se espalhado mais rápido do que eu esperava. Comentários choveram, pequenos ecos digitais de reconhecimento. Antigos colegas de classe, vizinhos, até meu orientador da faculdade. Você merece coisa melhor. Orgulhoso de você por dizer algo. Eu deveria me sentir envergonhado. Em vez disso, senti-me visto. Então as mensagens mudaram. Minha mãe primeiro. Apague esse post agora mesmo. As pessoas estão me ligando. Depois, papai, você está humilhando esta família. E Bernardo. Cara, sério? Drama no seu aniversário? Encarei a tela, pulso firme. Digitei de volta para minha mãe. Você não precisa se preocupar. Ninguém está olhando para você. Eles estão olhando para a Verde. A resposta dela veio rápida. Não quero que os vizinhos vejam essa foto. Levo as sobras para você amanhã. Sobras. De novo, ri baixinho. Não precisa, mãe, escrevi. Estou satisfeito. O telefone tocou. Papai, desta vez. Caio, isso é infantil, disse ele, a voz cortada, o tom que usava ao fechar um negócio. Você não está pensando nas consequências. Que consequências? Perguntei. Você está fazendo sua mãe parecer mal. Você tem ideia de como isso pode afetar nossa reputação? Se a verdade faz vocês parecerem mal, eu disse baixinho, talvez seja a hora de olharem mais de perto para a verdade. Silêncio. Então, uma inspiração aguda e o clique de quem desliga. Por um momento, fiquei sentado ali,
a sala zumbindo com o baixo ruído da geladeira. Então, outra vibração. Senhora Matos, de novo. Lembro-me de quando você trouxe cupcakes para todos no seu aniversário de 10 anos. Você era a criança mais gentil que eu conhecia. A mensagem me pegou desprevenido. Alguém se lembrava de algo real sobre mim. Não sobre Bernardo, não sobre a perfeição da família. Só sobre mim. O alívio foi estranho, quase físico. Mais notificações. Bernardo, desta vez. Mamãe quer que eu poste um story dizendo que comemoramos com você mais cedo. Ela acha que isso vai acalmar as pessoas. Eu não quero, mas se eu não fizer, ela vai surtar. Li 2 vezes. Ele não estava tentando me proteger. Ele estava protegendo a imagem. O mesmo roteiro que todos nós aprendemos de cor. Outro alerta. Cliquei para ver o perfil da mamãe. Ela havia ocultado meu story da lista de amigos dela. Cobriu a evidência, não o motivo. Era quase engraçado. Então, uma nova mensagem apareceu da tia Margarida, de quem eu não ouvia falar há anos. Seus pais sempre disseram que você era frio, distante. Agora eu entendo o porquê. Estou orgulhosa de você por falar. Tirei um print e salvei na pasta prova, ao lado dos outros. O celular vibrou de novo. Uma ligação da mamãe. Não atendi. A segunda ligação veio 20 segundos depois. Depois outra. Finalmente, silenciei o celular, deixando o barulho morrer na quietude. Quando ergui os olhos, o reflexo na janela me assustou. A mesma cadeira vazia da foto, atrás de mim. O mesmo bolo, agora comido pela metade. Só que agora não havia dor ligada a ele. Apenas clareza silenciosa. Um texto de Júlia brilhou na tela. Você está pronto? Eles estão a caminho. Eu não precisei perguntar quem. Coloquei a velha corrente de prata sobre a mesa, ao lado da vela fria, e apaguei a luz do teto. O quarto escureceu, iluminado apenas pelo brilho fino do abajur, que incidia na superfície da corrente. Lá fora, o vento trazia o cheiro de poeira. Meu celular vibrou mais uma vez no balcão, o nome Família iluminando a tela. Deixei tocar até parar. Por anos, eu fui o único atrás da câmera, me cortando, para que os sorrisos deles pudessem caber. Hoje à noite, pela primeira vez, deixei a lente se virar para mim. E pela primeira vez, o silêncio não pareceu ausência. Pareceu prova. Quando eles chegaram à casa dos pais da Júlia naquela noite, eu pude perceber pela maneira como meu pai ajustava as abotoaduras e pelo sorriso pintado da minha mãe, que eles vieram prontos para uma performance. A suave luz âmbar dos lustres refletia no chão polido, e o cheiro de limão e pinho vinha do pátio aberto. Helena, mãe de Júlia, os cumprimentou. Primeiro calma, mas firme, oferecendo conversa fiada e educada, que ambos os meus pais desviaram. Gabriel estava perto da lareira, mãos nos bolsos, exalando a autoridade silenciosa de quem não seria facilmente demovido. Obrigada por nos receber, disse Lídia com sua graça característica, embora seu tom carregasse a rigidez de quem fala para uma plateia. Nós só queremos um momento com nosso filho. A voz de Gabriel era ponderada. Se o Caio quiser privacidade, ele a terá. Mas se ele quiser testemunhas, ele merece isso também. Olhei para a Júlia. Ela não falou. Não precisava. Eu assenti. Eu quero que eles fiquem. O silêncio que se seguiu foi fino e agudo. Meu pai exalou, um som mais parecido com irritação do que aceitação. Os olhos da minha mãe brilharam. Caio, eu só quero entender por que você faz isso conosco, disse ela, a voz tremendo em dor ensaiada. Postar coisas assim para o mundo ver. Por que você machucaria sua família desse jeito? Abri meu notebook, o brilho fraco iluminando a tensão entre nós.
Isto, eu disse, mostrando a eles a foto do bolo e da cadeira vazia. Não é sobre machucar ninguém. É sobre mostrar, o que já está lá. Rolei para a próxima imagem. A agenda da família. O evento intitulado Jantar Bolsa Bernardo brilhava, com data, hora e todos os participantes marcados. Meu aniversário, como sempre, estava ausente. A voz do meu pai veio baixa e firme, do jeito que ele falava em reuniões de diretoria. Famílias não contam pontos, Caio. Você está analisando demais. Esses detalhes não importam. Eles importam, eu disse baixinho. Eles importam porque é aí que o amor vive, nos detalhes, ou morre lá. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas minha voz não. Anos de silêncio me deixaram fluente em supressão, e quebrar isso agora parecia ao mesmo tempo assustador e limpo. Os olhos da minha mãe piscaram em direção aos pais de Júlia, percebendo pela primeira vez que ela não controlava mais a audiência. Eu estava planejando uma surpresa para você, disse ela rapidamente. Um jantar, neste fim de semana. Você estragou tudo ao tirar conclusões precipitadas. Peguei meu celular e abri a agenda novamente. Não há nada aí, mãe. Nenhuma reserva, nenhuma nota. Você não estava planejando nada. Você só não queria que ninguém visse a verdade. O fino verniz de charme rachou. Seu tom endureceu. Você nos envergonhou publicamente. E pra quê? Um post? Algumas curtidas? Gabriel deu um passo à frente, calmo, mas inflexível. Com respeito, senhora Mendes, às vezes a honestidade parece rebelião para aqueles que se beneficiam do silêncio. Lídia vacilou. As lágrimas pararam tão rápido quanto começaram. Meu pai se endireitou, olhos frios. Você pode pensar que é independente agora, Caio, mas não se esqueça que o fundo fiduciário que sua avó deixou ainda está sob nossa administração. Seria sensato considerar como suas escolhas afetam isso. As palavras eram facas disfarçadas de conselho. Encontrei seu olhar, uniformemente. Se amor e dinheiro vêm no mesmo pacote, pode ficar com os dois. A sala ficou tensa, novamente, o ar denso com coisas não ditas. Helena, mãe de Júlia, colocou a mão nas costas do sofá, perto de mim. Um ato silencioso, de firmeza. Minha mãe pegou a bolsa. Você sempre foi dramático. Um dia você vai perceber que família não é sobre estar certo. É sobre lealdade. Não, eu disse, levantando-me. É sobre presença. E vocês não estiveram presentes. O eco dessa frase pairou mais tempo do que qualquer outra coisa que dissemos. O maxilar do meu pai tensionou. Minha mãe se virou para a porta. Antes de sair, meu pai olhou para mim uma última vez. Você vai se arrepender disso. Quando a porta se fechou, o ar mudou. Expirei, percebendo que estava segurando a respiração por minutos. Júlia deslizou a mão para a minha. Meu celular vibrou novamente. Um texto de Bernardo. Sinto muito. Eles estão furiosos. Eles não vão te perdoar. Encarei a mensagem até as letras embaçarem. Eu não preciso de perdão, disse eu suavemente. Eu só preciso ser visto. A chuva batia contra a janela do meu apartamento em Botafogo. Na noite seguinte, suave e inconsistente. A cidade lá fora brilhava sob as luzes da rua, reflexos se acumulando no pavimento molhado. Júlia sentou-se de pernas cruzadas no chão, ao meu lado. Nossos notebooks abertos, o som da chuva preenchendo as pausas entre nós. Estávamos rolando pelas fotos que ela tirou na Urca. Em uma delas, eu estava centralizado sob as luzes penduradas, o brilho dourado envolvendo meus ombros. Eu parecia calmo. Não triunfante, não desafiador, apenas inteiro. Júlia inclinou a tela para mim. Esta aqui, disse ela. É por isso que você estava lutando. Encarei-a por um longo momento. Se eu postar outra foto,
vai parecer que estou tentando provocá-los. Isto não é mais sobre eles, disse ela. É sobre você. É sobre ser visto por quem você é. Subi a imagem antes que pudesse pensar demais. Legenda. Obrigado àqueles que me colocaram onde eu pertenço. Quase instantaneamente as mensagens inundaram. Amigos, colegas, até alguns parentes que haviam permanecido em silêncio antes. Corações, palavras de apoio, reconhecimento silencioso. Alguns disseram: nós percebemos há anos. Outros simplesmente escreveram. Já era hora de alguém dizer. Então, o texto da minha mãe chegou. Se você não apagar isso, não se dê ao trabalho de ligar novamente. Digitei de volta. Eu parei de ligar muito antes de você notar. No dia seguinte, enquanto eu caminhava para o café, um colega do meu antigo emprego me mandou uma mensagem. Sua mãe costumava dizer que você era egoísta. Acho que finalmente entendi quem realmente era. Eu não respondi, mas meu peito parecia mais leve. A história havia escapado do controle deles, encontrando seu próprio público. Mais tarde, Júlia me encaminhou um e-mail de uma pequena revista do Rio para a qual ela fazia freelance. Eles queriam apresentar minha série de fotos, chamando-a de A Festa de uma Pessoa Só. Eles a publicariam sob o tema mensal, Verdades Comuns. Hesitei, com medo de que expusesse demais. Eles vão mudar seu nome, ela disse. Você será apenas o fotógrafo. Eu concordei. Na abertura da galeria, uma semana depois, minhas fotos estavam penduradas em uma parede branca estreita. O bolo. A cadeira vazia. A luz se curvando sobre a mesa como uma segunda presença. Fiquei no canto, observando as pessoas demorarem mais do que eu esperava. Algumas sussurravam umas com as outras. Outras apenas encaravam. Então eu vi Bernardo. Ele se moveu lentamente, parando em frente à foto. Seu reflexo se misturou com a imagem, seu contorno sobrepondo-se à cadeira vazia. Ele não olhou para mim imediatamente. Quando finalmente o fez, sua expressão estava desprotegida. Eu costumava pensar que você tinha sorte, disse ele baixinho. Você podia ficar sozinho. Eu nunca percebi que ser deixado sozinho não era liberdade. Eu queria ficar com raiva, mas não estava. Apenas descansei a mão em seu ombro. Foi o suficiente. Quando cheguei em casa naquela noite, o ar cheirava asfalto molhado. Uma pequena caixa estava do lado de fora da minha porta, a chuva escurecendo as bordas. Dentro estava a minha corrente de prata que mamãe me dera uma vez, dobrada ao lado de um bilhete em sua caligrafia perfeita. Se você quer ir embora de vez, fique com ela. Virei a corrente em minha mão, o metal capturando a luz. Não era mais pesada, apenas fria, comum, acabada. Deslizei-a para dentro de uma gaveta rotulada, coisas que superei, ao lado de chaves velhas, documentos vencidos, fragmentos de quem eu costumava ser. Lá fora, a chuva diminuiu. Uma fatia de luar cortou as nuvens, inundando o quarto com um brilho silencioso e perdoador. A luz não pede permissão para entrar. Ela só precisa de uma janela aberta. E naquela noite, pela primeira vez em 30 anos, deixei a minha bem aberta. A luz da manhã, no Rio de Janeiro, tem um jeito de expor tudo. Não há sombras para se esconder. Através das amplas janelas de vidro do consultório da Dr. Miriam Bastos, a luz se derramava sobre o sofá cinza e a pequena mesa onde uma caixa de lenços estava como um convite não dito. O cheiro de lavanda pairava no ar. Afundei nas almofadas, sentindo-me ao mesmo tempo pesado e oco. Então, disse ela, cruzando uma perna sobre a outra. Seu tom gentil, mas preciso. Por onde começamos? Contei tudo a ela. O confronto. Na casa dos pais. De Júlia, a corrente na caixa, a exposição,
as mensagens que vieram depois. Minhas palavras saíram cortadas no início, como se eu estivesse narrando a vida de outra pessoa. Mas logo o ritmo mudou, as frases engatando nas bordas da memória. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento antes de perguntar: "E como você se sentiu quando eles disseram que você se arrependeria de dizer a verdade?" A pergunta dela pairou na quietude. A voz do meu pai ecoou em minha mente: "Você não entende as consequências." Eu continuo ouvindo ele dizer isso, admiti, como se houvesse um preço a pagar por finalmente falar. Disse ela suavemente. "E quem exatamente está pagando esse preço, Caio?" A sala ficou imóvel. Minha garganta apertou. Pela primeira vez, percebi a resposta. "Eu", sussurrei. "Sempre fui eu." Ela assentiu. Esse é o padrão da negligência emocional. Ela te convence de que o silêncio é segurança, mesmo quando é a própria coisa que te mantém sofrendo. Recostei-me, esfregando as palmas das mãos nas calças jeans. Se eu abrir mão da raiva, isso não significa que eles vencem? Doutora Miriam inclinou a cabeça ligeiramente, um leve sorriso tocando seus lábios. Não. Abrir mão significa recusar-se a jogar o jogo deles. Vencer significaria que você parou de precisar que eles percam. Algo dentro de mim mudou. Não foi alto ou dramático, apenas um silencioso rearranjo de peso. Ela me entregou um pedaço de papel. "Complete a lacuna", disse ela. "Eu me sinto não amado quando..." A caneta pairou por um longo tempo antes de eu escrever. "Quando eles não aparecem e eu tenho medo demais de dizer, porque posso perdê-los completamente." Miriam leu, sua expressão firme, mas gentil. "Então você nunca os teve de verdade. Não da maneira que você precisava." Por um segundo, odiei a verdade por quão simples ela era. Então percebi que a simplicidade era seu poder. Quando a sessão terminou, saí para a claridade, piscando com força contra essa luz. Meu celular vibrou com mensagens não lidas, algumas de parentes, algumas de números que eu não reconhecia. Não as abri. Ainda não. Ao sair, um quadro de avisos chamou minha atenção. Um panfleto, preso no canto, dizia: "Filhos adultos de famílias emocionalmente negligentes. Grupo de apoio semanal. Quintas-feiras, 18h." O papel estava ligeiramente rasgado nas bordas, os cantos enrolando. Hesitei, depois arranquei uma das abas com o número de contato e deslizei para o bolso. Naquela noite, meu celular vibrou novamente. Era Bernardo. "Eu me mudei." Ele escreveu: "Não consigo mais respirar naquela casa. Você estava certo." Encarei a mensagem até as palavras embaçarem no brilho da tela. Não respondi imediatamente, mas algo no meu peito afrouxou. Pela primeira vez, eu não era o único que via. Mais tarde, abri meu computador, rolando pela antiga pasta chamada Prova. Entre as fotos de cadeiras vazias e bolos pela metade, uma se destacou. Júlia atirara na galeria. Eu estava do lado de fora, a luz do sol cortando meu rosto, expressão desprotegida. Renomeei a pasta para Luz. No dia seguinte, doutora Miriam ligou. "O grupo de apoio se reúne hoje à noite", disse ela. "Você estaria disposto a compartilhar sua história?" Meu instinto foi dizer não. Mas então, me lembrei do que ela disse. Como abrir mão não era perder. "Sim", respondi. Naquela noite, sentei-me em um círculo de estranhos em uma sala silenciosa, cheirando levemente a chá de hortelã e esperança nervosa. Um por um, as pessoas falaram sobre pais ausentes,
sobre pequenas feridas que nunca cicatrizaram. Quando chegou a minha vez, senti minhas mãos tremerem, mas falei mesmo assim. Eu costumava pensar que a fotografia era como eu provava que existia, eu disse. Cada foto que eu tirava era um registro de que eu ainda estava aqui, mesmo quando ninguém notava. Eu pensei que aquelas fotos mostravam o que eu havia perdido. Agora percebo que elas mostram que eu ainda estou de pé. Quando saí do prédio, a luz do sol bateu no capô do meu carro, em um reflexo brilhante que me fez apertar os olhos. Por uma vez, não me virei. Eles podiam continuar virando as costas para ir a luz se quisessem. Eu finalmente aprendi a ficar nela. Um ano depois, meu apartamento não parecia mais uma sala de espera para decepção. As paredes em tom verde azulado capturavam o brilho da noite, e a longa mesa de madeira brilhava sob o cordão de lâmpadas âmbar que eu mesmo pendurei. O ar cheirava a alho e limão, o tipo de calor que se agarra a ruídos felizes. Era meu aniversário de 31 anos. Júlia estava colocando os últimos pratos. Helena e Gabriel Lane riam baixinho perto da cozinha, enchendo copos. Um punhado de amigos se apoiava no balcão, falando sobre música, o futuro, pequenas coisas que pareciam enormes em sua simplicidade. E ali, entre eles, estava Bernardo. Ele chegara silenciosamente uma hora antes, segurando uma pequena caixa. Não disse muito, apenas sorriu, o sorriso incerto de quem está aprendendo uma nova linguagem de pertencimento. Quando a sala se acalmou, levantei meu copo. Obrigado a todos por estarem aqui. Vocês não têm ideia do que significa ver esta mesa cheia. Eles brindaram, as risadas aumentando. Mas então, Bernardo se levantou, segurando a caixa com um pouco de força demais. Eu trouxe uma coisa. Ele me entregou. Mamãe pediu para eu te dar isso. Dentro, havia um bilhete dobrado em sua caligrafia. Quando você precisar de família, a porta ainda está aberta. Respirei fundo, fechando a tampa, suavemente. Diga a ela, obrigado, eu disse. E diga a ela que a porta se abre nos dois sentidos. Mas ninguém é forçado a atravessá-la. Bernardo assentiu, os olhos marejados, mas firmes. Eu direi. Eu vou atravessar a minha, no entanto. Só talvez não a dela. Helena sorriu suavemente e deslizou um pacote embrulhado em minha direção. Nossa vez. Dentro havia um porta-retrato duplo. Um lado vazio, o outro segurando uma foto do jantar desta noite. Você decide qual vai para a parede, disse ela. Eu entendi imediatamente. Uma moldura para o que foi, outra para o que poderia ser. Mais tarde, enquanto todos se moviam limpando pratos e servindo café, Júlia encontrou um envelope enfiado ao lado da pia. Bernardo deve ter deixado isso, disse ela. Dentro havia uma Polaroid. O jantar da bolsa de estudos de Bernardo do ano anterior. Na foto, mamãe estava sentada, sorrindo para ele, papai no meio de uma risada. Mas na borda distante da foto, ela estava se virando ligeiramente em direção a uma cadeira vazia. Na parte de trás da foto, Bernardo havia escrito: Não percebi que você estava sentado aqui o tempo todo. Eu não sabia se chorava ou sorria. Então fiz os dois. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me à minha escrivaninha, abrindo uma página em branco no meu notebook. O título veio fácil. Sobras e luz, curando-se de famílias invisíveis. As palavras fluíram mais rápido do que eu esperava. Escrevi sobre o silêncio que se disfarçava de paz. Sobre aprender que amor sem presença não é amor de jeito nenhum. A última linha veio de algum lugar mais profundo do que eu poderia nomear. Às vezes, o que sobra depois da festa não é comida. É uma lição de quem ficou quando as luzes se acenderam.
Na manhã seguinte, abri meu e-mail. Entre o ruído habitual, um assunto me fez parar. Suas fotos mudaram algo. A mensagem dizia: eu vi sua exposição no ano passado. Por causa dela, liguei para minha filha pela primeira vez em 5 anos. Obrigado. Li 2 vezes, depois salvei na pasta marcada como luz. Ao cair da noite, parei em frente à parede da minha sala. 2 porta-retratos estavam pendurados ali agora. Um, do bolo e da cadeira vazia. O outro, de mim, cercado pelas pessoas que apareceram desta vez. Entre eles, pendia a moldura vazia que Helena me deu. Júlia entrou silenciosamente e passou o braço pela minha cintura. Você acha que eles virão um dia? Ela perguntou. Talvez, eu disse. Mas desta vez, eu não estarei esperando. Apaguei a luz principal, deixando apenas o pequeno abajur perto da parede. O brilho banhou a foto antiga, suave e perdoador. Aquela luz não estava lá para que eles me encontrassem. Estava lá para que, se eu pudesse finalmente me ver, e naquela sala silenciosa, cheia de um calor que não tinha nada a aprovar, percebi algo simples e libertador da dor. O sangue que pode nos conectar. Mas o amor, do tipo que aparece, constrói a família que escolhemos. Às vezes, a parte mais difícil da cura não é o perdão. É aceitar que o pedido de desculpas que você está esperando pode nunca vir. Mas quando você para de esperar, algo bonito acontece. Você começa a ir a viver. Você para de se editar para caber em salas que te encolhem. Você para de chamar o silêncio de paz. Você começa a entender que o amor não é uma performance. É presença. É alguém aparecer quando ninguém mais aparece. Se esta história te encontrou em um momento em que você se sente invisível, quero que saiba disto. Você não é invisível. O mundo pode ter te ensinado que ficar quieto mantém o amor que você tem. Mas, na verdade, as pessoas certas nunca precisarão do seu silêncio para ficar. Às vezes, a família que perdemos abre espaço para a família que construímos. Às vezes, o que te quebra é a mesma luz que te ajuda a crescer. E talvez, como eu, você tenha carregado o peso da ausência de outra pessoa por tempo demais. Talvez você tenha se convencido de que foi sua culpa eles não poderem te amar direito. Não é. Curar não é barulhento e não é rápido. É o pequeno e teimoso ato de escolher a si mesmo, todos os dias. É ficar na luz, mesmo quando suas mãos ainda tremem. Se esta jornada significou algo para você, pare um segundo antes de rolar a tela. Deixe um simples oi nos comentários, apenas para eu saber que você está aqui, ouvindo, respirando, sentindo isso comigo. Ou me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde essas histórias viajam, porque às vezes, saber que há outra pessoa lá fora, alguém que entende, é o primeiro passo para se sentir menos sozinho. E se esta história te lembrou de alguém que precisa ouvi-la, compartilhe. Talvez ela chegue a essa pessoa no momento em que ela esteja pronta para parar de esperar por permissão para se curar. Se você gostaria de ouvir mais histórias como esta, sobre segundas chances, coragem silenciosa e encontrar luz onde ninguém pensou que existia, certifique-se de se inscrever em nosso canal. Junte-se a esta comunidade onde lembramos uns aos outros que, mesmo nos cantos mais escuros, a luz ainda encontra um caminho para entrar. Porque no final das contas, é isso que sobras e luz realmente significa. Podemos não ter conseguido tudo o que queríamos, mas o que restou ainda pode ser o suficiente para recomeçar. E às vezes, é ainda melhor do que o que perdemos.